Bom dia, boa tarde, boa noite, porque somos internacionais. Tudo bem, gente? Olha, quem já me conhece sabe que quando eu ponho óculos pra cima assim é porque vem pedrada, né? Eles que me avisaram, sabia? Observaram padrões, observaram transversalidade. E uma vez meu grupo de alunos me perguntou, mas nossa, você sabia quando você põe o óculos pra cima é porque você vai falar uma coisa assim, mais tensa, mais difícil? E eu falei, nossa, nunca parei para reparar. E aí, depois disso, obviamente, comecei a reparar. E agora que estava me preparando para gravar essas boas-vindas de liderança, né? Essas boas-vindas da trilha para quem já é líder. Nesse ícone escrito liderança, que promete ser um dos mais animados, um dos mais polêmicos, um dos mais sofridos e também um dos mais divertidos, talvez. E aí eu tava me preparando para gravar e coloquei o óculos para cima e falei, acho que esse negócio aqui vai ser importante, vai vir pedrada. Será? Você já é líder há muito tempo? Há pouco tempo. Você tá em qual nível do pipeline de liderança lá do Rancharan? Líder de si, aí aqui não conta muito, tá? Mas a gente vai falar sobre isso também. Líder de pessoas, líder de pessoas, líder, né, de grandes equipes, até chegar lá na liderança de organizações. Qual é a etapa de liderança na qual você está hoje? Assim? Qual é a cadeira que você ocupa quando a gente fala de liderança? O que é liderança para você? Quando você olha para esse lugar ou olha para esse título, o que é isso? Isso hoje te faz mais feliz? Isso hoje te dá mais dor de cabeça? Você acha que isso está tirando a sua saúde? Você acha que não tem outro caminho? É isso mesmo e pronto? Porque você tem família para sustentar e você não quer jogar tudo fora? E você lutou tanto para chegar até aqui? Você cai nas armadilhas de falar, ai, não, eu não sou chefe, eu sou líder. Eu sou gestor, sou gestora. Qual que é a diferença de uma coisa para outra? Será que realmente a gente está marcando as diferenças? Será que a gente realmente está marcando um avanço de comportamento quando a gente muda o nome? É importante a gente olhar para isso também. Mas principalmente, quais são as obrigações que você acha que você tem numa cadeira de liderança? Eu gosto de dizer que líder não motiva ninguém e não tem nem a obrigação de motivar ninguém. O líder não tem a obrigação de fazer ninguém feliz. O líder não tem que ficar toda hora dizendo se a pessoa está fazendo o trabalho dela certo ou não. O líder não pode tratar adultos como crianças. Tem uma lista de atributos para isso e tem um jeito da gente corrigir isso sem assédio, sem causar desconforto. Desconforto nesse sentido ruim, né? Nesse sentido perigoso do risco, mas o desconforto ele é sempre muito bem-vindo em algumas situações específicas. O que você entende como mito da liderança? Você acha que quando você vai dar um feedback, a pessoa tem que ficar calada na sua frente? E se ela fala, você acha que a pessoa está sendo resistente? Você é aquele tipo de liderança do comando e controle, do microgerenciamento? Ou você acha que você só pode ser a situacional? Ou a liderança servidora? Você acha que só um tipo de liderança vai te levar adiante? Você já parou para pensar que se você está microgerenciando, isso pode ser uma crise de confiança? Você já parou para pensar nas 3 crises grandes, né? 4 agora que eu estou desenvolvendo, mas na crise de confiança, na crise de abordagem, quando a gente fala da crise de conexão, aí a 4ª, né? Vou deixar aí mais um pouco para frente. Entendem? Então, a hora que a gente começa a de fato olhar para esse lugar da liderança, lembrando que líder também é gente. Eu tenho até uma das palestras que eu gosto muito de dar, eu não tenho muita coisa de prateleira, não. Na verdade, não tem nada de prateleira, né? Mas um dos assuntos que sempre aparece quando precisa falar com liderança é esse título, né? Líder também é gente. Não parece, mas é. Mas tem uma pergunta para mim central, que é uma chave de leitura, que é o que a gente pede da liderança. É possível de realizar? É possível de entregar? A amplitude de conhecimentos que a gente pede da liderança, dá para realizar? A parte técnica, a parte humana, a parte de processo, a parte de tecnologia, a parte de abordagem, a parte de negócios, a parte de venda. A gente tem tempo, a gente consegue fazer tempo para aprender, para se atualizar, para ter letramento social,
para entender como é que funciona a sociedade, para estudar filosofia, antropologia, sociologia, ciência da religião. Então, o que a gente está pedindo da cadeira de liderança e o que a gente, você na posição de liderança, só fica achando que você tem que entregar. Você tem metodologia para fazer o seu tempo? Você tá com as rédeas mesmo na mão? Você participa de reuniões que não fazem o menor sentido? Tipo aquelas reuniões semanais que ninguém fala nada com nada, porque fala, não vou me expor. Você tem amor ao debate? Você sabe fazer as perguntas importantes? Sabe se posicionar, sabe influenciar, sabe escutar? Todas essas perguntas e muitas, muitas, muitas outras, elas são fundamentais no exercício da liderança. Elas são fundamentais no entendimento interno de que lugar de autoridade eu quero ocupar e como é que eu vou exercer essa autoridade. E entender os movimentos sociais, históricos e principalmente dos últimos 40 anos, para entender que mão de obra é essa que eu recebo, o quanto a minha cadeira de liderança, a sua cadeira de liderança, ela vai receber pedidos que não necessariamente é a gente que tem que entregar. Então, pedidos que deveriam ser feitos para pai e mãe, pedidos que deveriam ser feitos para o cônjuge, no relacionamento. O que se espera da gente, mas o que é que a gente também, assim, simplesmente assume que a gente tem que entregar. Como se aquelas pessoas fossem crianças. Como é que a gente aprende a tratar adulto como adulto? Como é que a gente aprende a dar limite? Como é que a gente, de fato, assume que na posição de liderança a gente vai tomar decisões impopulares e a gente vai angariar desafetos. Não tem para onde correr. A gente vai precisar, na medida do possível, democratizar as coisas, ouvir as pessoas, etc. Mas no fim do dia a decisão é nossa. Porque o risco maior é nosso. Porque a responsabilidade é nossa. E para o time, o empregador somos nós. Então tem muitas pesquisas que já dizem que as pessoas elas não se demitem da empresa. Elas se demitem do chefe que elas têm. E muitas vezes eu vou chamar de chefe, tá? Pra vocês entenderem, mas a gente vai produzir essas conversas aí adiante. Então, entendendo que esse lugar da liderança, muitas vezes também, a gente entra na síndrome do micropoder. Então, faz joguinho, faz fofoca, tem os preferidos, não sabe separar pessoal de profissional, ou exige mais daquela pessoa que você tem mais amizade, ou você privilegia mais a pessoa com quem você tem mais amizade. A comunicação é uma comunicação truncada, que tem coisa escondida, tem agenda oculta, sabe? Não é clara. Não consegue escutar as pessoas. Não tem ferramental mesmo, repertório para produzir a escutatória, né? Tanta gente falando de oratória. Tem ali um nervosismo na hora de falar em público, na hora de levar adiante. Não assume responsabilidade. Deixa qualquer um bater no time. Então, assim, essa conversa sobre liderança, ela é muito uma conversa sobre comportamento, sobre aquilo que você quer ser no mundo, sobre que vantagens e desvantagens essa cadeira traz. Hoje em dia, ela não é mais uma cadeira compulsória. Então tá bom, a carreira, eu vou virar liderança em algum momento. Pode ser que sim, pode ser que não, mas ainda traz muito status, porque a depender da cadeira de liderança, você tem, de fato, poder. Mas, principalmente, o que é que você faz com os poderes que você tem numa cadeira de liderança? Principalmente, quanto maior essa cadeira vai ficando. Então, quando as pessoas perguntam para mim como é que a gente faz, por exemplo, um programa de diversidade funcionar, eu digo, bom, tem que falar com quem manda. Ou quando alguém diz, como é que eu resolvo tal coisa? Eu digo, bom, depende se você manda ou se você não manda. Essa coisa de mandar, de decidir... Também, historicamente, a gente vai tendo um problema com isso, que é uma coisa também muito religiosa. A gente precisa colocar isso na mesa. Porque cada vez mais a gente precisa de pessoas que tenham a coragem de liderar, não só a partir do coração, porque fica uma coisa muito abraçadora de árvore também, mas a partir da coragem de tomar as decisões impopulares, angariando desafetos. Fazendo isso, promovendo dignidade, garantindo direitos e dando resultado, que é o que eu sempre falo, em parceria com as estruturas de gestão de pessoas, com as estruturas da empresa, mas principalmente com o letramento social. Então, quando a gente vai produzindo assim um pouco essas loucuras de
holacracia, não vamos ter mais líder, que líder é ruim, oprime. Não, não, não. Fazer do jeito perverso é ruim. Liderar do jeito... Não vou encontrar uma palavra que dê conta de tudo, mas... E nem a forma humana, né? Porque o humano também, tem um monte de coisa ruim dentro do humano, a gente vai discutir ambiente humanizado também. Mas liderar de uma forma um pouco mais honesta, liderar de uma forma um pouco mais alinhada com esse futuro que a gente quer construir, mas sem abandonar esse presente que existe, sabendo jogar esse jogo da melhor forma possível, para mim, aqui tem, de fato, essa chave de leitura para a gente avançar. Então, eu te convido, você que já é líder há muito tempo, há pouco tempo, enfim, você que está aqui de curiosidade, talvez, querendo ser liderança, muita coisa você vai aproveitar, mas essa conversa é para quem já senta na cadeira, quem sente esse tipo de dor, porque uma das coisas que se espera numa cadeira de liderança é que a gente seja como se fosse um filtro, que a gente absorva eu não gosto muito de um vocabulário muito violento, bélico, enfim, mas que a gente absorva a pancada e que a gente coloque, né, para o time de uma outra forma, que não precisa ser fofinho, que pode ser duro também, mas que a gente produza esse filtro, porque mesmo que a gente ocupe uma posição de liderança, a gente também está sempre sendo liderado por alguém. E aí, esse duplo chapéu é que causa também um monte de problema. Fez algum sentido essa conversa, essas boas-vindas? Então, participa no fórum, traz as suas dores, as suas dúvidas, conta as suas histórias para que a gente possa aprender cada vez mais com as situações, porque eu acredito mesmo que tem uma dúzia de situações, que é meio Pareto da desgraça, como eu chamo, que vai dar conta de 80% dos problemas, mas sempre tem umas especificidades que a gente consegue avançar, aprender e também conversar e discutir sobre como é que a gente faz testes e provas de conceito neste lugar de liderança, nos nossos grandes ou pequenos poderes, que de fato avançam nesse jeito novo de inventar uma forma mais saudável, mais produtiva, mais sustentável, para usar umas palavras da moda, mas que a gente invente um jeito diferente de trabalhar, porque claramente esse jeito que a gente está fazendo agora, ele já não dá mais certo, ele vai adoecer todo mundo. E como no capitalismo não dá até ter que dar, a gente não precisa esperar todo mundo ficar doente para tomar uma decisão. É mais ou menos o pensamento da calamidade pública. Se vocês estivessem ouvindo a gente do terceiro setor antes da calamidade acontecer, com certeza a gente não precisaria demonstrar toda essa solidariedade depois que tem cidades debaixo d'água. A gente poderia evitar que elas alagassem. Então, esse movimento de prevenção é o movimento que a gente precisa começar a olhar. Eu espero vocês nas próximas aulas. Coragem, eu já sei que vocês têm, porque estão aí numa cadeira de liderança, mas vamos fortalecer a musculatura emocional da coragem e avançar nesse tema. Eu espero você nos próximos encontros. Tchau, tchau.